vamos lá. Cumprindo então o nosso horário, a gente pode começar. Rodrigo. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Reforma Tributária na Prática, os impactos e rotinas do RP DBEX, hoje é o tema, tá? Eu sou Rodrigo Franco, sócio da PKF-BSP, e é um prazer enorme ter vocês aqui conosco hoje para discutirmos um tema tão relevante e urgente para as empresas brasileiras. Como a reforma tributária impactará diretamente nos sistemas de gestão e no dia a dia do fiscal das empresas. Este evento é uma realização conjunta da PKF-BSP, uma empresa líder em BPO contábil com padrão internacional de excelência, e da Zucchetti Brasil, uma das maiores fornecedoras de software de RP do mundo, com forte presença no Brasil há mais de 14 anos. Nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês, de forma prática e objetiva, os ajustes, parametrizações e atualizações do sistema DBEX, que serão necessários para garantir conformidade com as novas legislações. Vamos falar sobre automação, novos layouts de documentos fiscais eletrônicos, telas atualizadas e muito mais. E para isso, temos hoje com a gente aqui um time de peso, com 3 especialistas no assunto, que é a Paula Arcanjo, contadora com MBA em Finanças e Gestão de Pessoas, que atua como instrutora de treinamentos na Zucchetti Brasil e tem se dedicado profundamente ao estudo da reforma tributária. Também temos a Regiane Maciel, analista de produtos com sólida experiência fiscal e técnica, responsável por aplicar esse conhecimento na evolução dos sistemas do CAT. E Carlos Neres, especialista fiscal da PKF-BSP, que vem acompanhando de perto todos os assuntos da reforma tributária, junto com o nosso comitê interno liderado pela sócia Thaís Baru, que também aqui está presente. Bom, preparem suas perguntas, anotem os pontos importantes e aproveitem ao máximo esse encontro. Vamos juntos transformar desafios tributários em oportunidades de melhoria e automação. Obrigado a todos. Paula, com você. Vamos lá, que jogada de bola, hein, Rodrigo? Deixa eu só compartilhar minha tela, então. Só diga para mim se vocês estão vendo, por favor, um feedback. Sim. Sim, então vamos lá. Eu acho que antes da gente se adentrar nos pontos aí do sistema, do que realmente já está sendo executado, a gente precisa dar um breve panorama sobre o que é a reforma, né? O que ela traz aí com seus objetivos e as suas propostas. Eu gosto muito também de destacar que quem se intitula especialista da reforma tributária está bem mal informado, porque a gente está construindo juntos esse conhecimento, né? A lei complementar, ela foi aprovada agora em janeiro de 2025, só tem mais de 540 artigos para a gente se deliciar, né? Então tem muita coisa a ser estudada, muitos detalhes ainda a serem aprofundados, muitas regulamentações que virão, mas dá para ainda trabalhar e a gente ter muito embasamento para a gente já começar a promover essa mudança que a reforma tributária nos traz. Então, na verdade, acho que não é novidade para ninguém, especialmente quem trabalha ativamente na área contábil e na área fiscal, que o nosso sistema tributário atual é totalmente complexo. Excesso de tributos, várias obrigações acessórias e muitas vezes redundantes, né? Então, a reforma tributária ela vem de encontro para minimamente simplificar toda esse trabalho oneroso que se transforma diante desse sistema tributário atual que temos. Vários impostos no consumo, né, nos tributos sobre o consumo, trazendo aí uma unificação de tributos, uma maior transparência, vendo como será tributado esse IBS, CBS, que é uma tributação por fora, que nós chamamos, vai estar lá muito claro o quanto que será de tributo, que será de IBS, CBS naquela operação, trazendo o fator da neutralidade nesse contexto da reforma, onde o imposto, tributo, ele não pode ser fator de influência no negócio. Para que uma empresa se estabeleça em determinado município ou estado, o imposto não pode ser fator de negociação, fator predominante para que aquela empresa se instale em determinada localidade. Então, vem aí o princípio da neutralidade. O estímulo ao investimento, porque, consequentemente, esse estado e esse município precisará de outros fatores para buscar esse investimento para dentro, uma maior logística, uma melhor infraestrutura e tudo mais. E aí o fim da cumulatividade, né? Trazendo aí a não cumulatividade plena
com o modelo IVA. Então, eu quis trazer aqui brevemente um desenho, né, com as suas competências, com as competências que nós temos hoje diante dos tributos indiretos, que são os tributos sobre o consumo, que temos hoje o IPI, o PIS e COFINS na esfera federal, o governo federal é responsável por esses tributos, o ICMS pelo Estado e Distrito Federal e o ISS pelos municípios. Então, nós temos aí esses 5 tributos distintos, cada um com sua legislação, muitas legislações, aí a gente pode falar até que cada estado tem o ICMS para chamar de seu, né? Então, eles têm aí benefícios fiscais que podem estar trazendo para determinados tributos, mudança de cálculo para determinados tributos, ele tem essa autonomia, então isso vai dificultando, vai tendo mais tributos ainda, ICMS próprio, ICMS-ST, FCP, FCP-ST, então assim, a gente fica maluco, né? Então, a simplificação que a reforma traz com a unificação desse tributo, ela traz aí para justamente diminuir muito, simplificar realmente o sistema tributário atual sobre o consumo. Então, o que ele traz de novo, Paula? Então, aí, ele traz aí uma nova figura chamada de imposto seletivo, que podemos dizer aí que ele substitui parcialmente o IPI e né, ele não vem aí, na verdade, ele não será extinto o IPI. Ele vai ser alíquota zero, né? Ele vai ficar praticamente, podemos dizer que 5% da tabela TIP, que ainda continuará tributando, digamos que eles são primos até um mesmo produto que tributar IPI não será tributado o imposto seletivo. Então, aí o IPI, que no início nós tínhamos a ideia de que seria extinto, sabemos hoje que ele não será, devido à Zona Franca de Manaus, com recurso para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, trazendo um novo imposto chamado imposto seletivo, que ele vem aí para desestimular o consumo de serviços, né, e materiais prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. O PIS e COFINS será extinto realmente, trazendo a figura da CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS e o ISS também sendo substituídos pelo IBS. ICMS e ISS sendo extintos, trazendo a figura, então, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS e o IBS trazendo, então, a figura do IVA, com o IVA dual. Até que falam muito assim, nossa, mas internacionalmente a gente vê um imposto IVA, né? E o Brasil quis brasileirar aí, trazendo 2 tributos. Por que isso? Isso foi necessário, né? Por causa das nossas distintas competências relacionadas à questão dos tributos sobre o consumo. Então, os tributos sobre o consumo, nós temos aí competência de esfera federal, municipal e estadual. Então, juridicamente, ficaria muito complexo criar apenas um único imposto para distintas competências. Então, criou-se a CBS e o IBS, com o modelo IVA, esse modelo IVA traz aí a não cumulatividade, uma ampla incidência, trazendo os mesmos fatos geradores, as mesmas incidências, as mesmas imunidades, os mesmos sujeitos passivos. Podemos aí falar que são irmãos gêmeos, porém, com as suas distintas, né, competências. CBS sendo de esfera federal e IBS sendo de esfera estadual e municipal, onde eles serão aí geridos, serão controlados por um comitê gestor, responsável por toda a arrecadação, fiscalização e distribuição do IBS. E o IVA, ele tem uma ampla incidência, então eles incidirão sobre mercadorias e serviços, sobre vendas e serviços, tá? Dando apenas um panorama geral aí do que traz aí sendo objetivos e propostas da reforma. Brevemente, a gente não pode também falar assim, mas de onde surgiu a reforma? Começou a falar agora, esse ano, da reforma? Não, na verdade, a reforma ela vinha sendo solicitada há bastante tempo, várias PECs veio no Congresso, trazendo essa pauta como estudo, mas podemos dizer que com a PEC 45, lá em 2019, que entrou na esteira, né, e seguiu em frente, trazendo aí
consolidando com a emenda constitucional 132 em 2023. Então, desde 2023, nós já temos aí a alteração no sistema tributário nacional, trazendo esses novos modelos, modelo do IVA, trazendo a figura do IBS, CBS e toda essa estrutura do novo sistema tributário. Depois dela, surgiu as PLs, então temos aí a PLP 68 de 2024, sendo aprovada a partir dela a Lei Complementar 214 de 2025, que nós temos aí, que estamos nos debruçando, estudando bastante sobre ela, porém, a PLP 108 de 2024 ainda está em tramitação. Ela, basicamente, ela se relaciona com o comitê gestor, definindo seus papéis do comitê gestor e tudo mais. Porém, já só com a Lei Complementar 214, nós temos uma base gigante de estudo, trazendo aí a instituição da CBS, do IBS, do imposto seletivo, trazendo os regimes favorecidos, especiais, cashback, alíquota zero para cestas básicas, trazendo aí reduções de alíquota para determinados setores, né? Então, tem muita coisa na Lei Complementar 214. E nela traz aí o cronograma de transição dessa reforma tributária. Então, ela não vai começar de um dia para a noite. Então, nós teremos tempo de preparar. Uns falam que vai demorar demais e outros falam que está muito rápido. Então, aí vem a sua opinião própria diante desse cronograma. Mas aí está definido pela Receita Federal esse cronograma de nós nos prepararmos e nos adequarmos para essa reforma tributária. Eu falo que a reforma tributária ela já começou, ela já é realidade e devemos nos preparar desde já, tá? Lendo, por exemplo, a Lei Complementar 214, trazendo para a gente simulações de cenário, trazendo aí a organização da nossa casa, né? Verificar se as notas fiscais estão sendo emitidas correto, verificar produtos, cadastros de produtos, ou seja, organizar a casa e também adquirir conhecimento. Para que 2026 a gente vai começar o nosso ano teste. Então, 2026 a gente já começa com uma alíquota teste de IBS sendo 0,1 e CBS sendo 0,9, ou seja, um IVA de 1%. Nós teremos. Sabemos já que essa alíquota, ela é uma alíquota teste, vai ter que ter toda a formulação da nota fiscal, os XMLs terão que ter as suas tags de IBS, de CBS, de IS, calculando os tributos baseados nessas alíquotas, porém, ela não será somada no total da nota e nem haverá recolhimento deles, desde que cumpramos a obrigação acessória. E que obrigação acessória é essa? Nota fiscal eletrônica. Então, 2026, todas as notas fiscais de serviço, CTE, todos deverão estar já com as tags de IBS e CBS, caso contrário, essa nota fiscal será rejeitada. Ok? 2027, vamos dizer adeus ao PIS e COFINS, então temos a extinção rápida até de PIS e COFINS, 2027 cessará e entrará a CBS em sua plenitude, então já vamos trabalhar com a CBS em vigor em 2027. Trazendo também já a incidência do imposto seletivo. Na lei complementar, ele não traz a alíquota do imposto seletivo e já deixa claro que terá uma regulamentação própria para um imposto seletivo. Depois, 2028, segue a mesma linha, né? Trazendo aí a CBS por completo e mantendo os impostos que nós temos aí atualmente também no ar, né? Eles continuam sendo tributados. Aí, teremos a redução escalonada do ICMS e do ISS. Então, de 2029 a 2032, nós teremos o quê? Uma redução em 10% do ICMS e do ISS e também benefícios fiscais, né, para trazer aí a figura aumentando a alíquota da IBS. Então, em 2029, deduz 10%, 2030, 20%, 2031, 30%, 2032, 40%, para que em 2033 efetivamente 100% a figura do IBS, extinguindo totalmente o ICMS e o ISS, certo? Carlos, estou indo bem aí? Você quer acrescentar algo? Podemos seguir? Está indo muito bem, viu? Uma linguagem
desculpa já elogiar, mas uma linguagem bem assertiva sobre o tema, muita clareza nesses pontos. Detalhes que a gente poderia ter acrescentado, você já está aplicando aqui. Fica tranquilo. Obrigada. Mas olha lá, se eu falar bobagem, você me corta, tá bom? Não, tranquilo. Então tá bom. A gente vem aí, então, agora falando um pouquinho das regras gerais da CBS e do IBS, né? Como a gente falado já anteriormente, eles vêm no modelo IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, trazendo a sua essência a não cumulatividade. Que é não cumulatividade? Eu poderei tomar crédito do valor pago anteriormente, né, da operação anterior, mas tem um detalhe nesse crédito. Então, eu só vou poder tomar crédito financeiro. O que significa isso? Hoje, a gente toma crédito com destaque na nota fiscal, certo? Porém, com a reforma, eu só poderei tomar crédito desde que este tributo tenha sido pago. Então, isso também é uma grande mudança em nosso olhar diante da tomada de crédito. Ele vem aumentando aí a não cumulatividade plena, eu vou conseguir tomar crédito de muitas coisas que hoje eu não tomo, por exemplo, de uso e consumo, né? Porém, temos que estar atento a essa peculiaridade, somente se esse tributo foi pago, realmente, devidamente pago, certo? Então, a CBS e o IBS podemos dizer que são irmãos gêmeos aí, trazendo incidência, uma ampla incidência, tributando bens, serviços, inclusive as importações. As exportações, elas ficam aí, continuam imune, né? Então, não tem incidência de IBS e CBS na exportação. A alíquota, não temos ainda a alíquota definida, nem da CBS, nem do IBS. Porém, nós sugerimos, né, o que está aqui no slide é apenas uma sugestão de alíquotas que a gente está tendo essas estimativas. Embora, não sei se vocês têm acompanhado, mas nós temos aí já a calculadora no portal oficial da reforma. E lá, se nós realizarmos uma simulação da CBS em 2027, que é quando ela começa a vigorar, nós temos uma alíquota de 8,4. Então, estamos aí dentro, né? Então, realmente, o que se especula é a CBS entre 8 a 8,8, é o que a gente está vendo, inclusive, é o respaldo que a calculadora da reforma vem trazendo, mas nós não temos ainda essa alíquota definida, certo? Trazendo, então, o sistema não cumulativo, que eu já comentei, que é o direito do crédito financeiro da operação anterior, e uma total diferença do que é hoje, pelo menos quanto ao IBS, né? Porque a CBS é federal, mas o IBS, ela é uma visão compartilhada entre estados e municípios, e a tributação passará a ser no destino, né? Então, a arrecadação será onde ocorre o consumo. Hoje, a arrecadação é na origem, né? Tomando aí por base o ISS e o ICMS. E o IBS, a gente traz aí a tributação do destino. Então, por isso que eu não gosto muito da palavra de substituição, né? O ICMS e o ISS será substituído pelo IBS. Mas tem tantas coisas diferentes de regras, se você vê a regra do ICMS e a regra do IBS, são muito distintos e gritante, por exemplo, a sua arrecadação, né? O seu princípio no destino. Então, essa base de cálculo, eles tendo a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, as mesmas incidências, as mesmas imunidades, o mesmo sujeito passivo, isso traz o consenso aí de simplificação diante da reforma tributária, ok? Só dando um panorama aí do CBS e da IBS. Não podemos falar de reforma tributária sem falar da nota fiscal. Se a nota fiscal hoje ela já é importante, com a reforma tributária, ela ganha holofote sobre ela, sem dúvida nenhuma, tá? Ela será a base de todas as informações que virão sobre a reforma tributária, como, por exemplo, a plataforma unificada que o governo já está desenvolvendo, que já está, na verdade, até em testes, né? Já está com várias empresas como piloto para testar essa apuração assistida, testar essa plataforma unificada que já sabemos que será, o acesso será pelo GovBR, terá várias coisas internamente nessa plataforma. Então, a nota fiscal deverá ser emitida corretamente para que a gente tenha uma conformidade fiscal.
ela traz na reforma, já com suas notas técnicas, novos grupos, né? Então, tem os grupos lá de IBS, de CBS, de imposto seletivo, terá adequação, com certeza, da DANF, a nota fiscal de serviço, trazendo uma nota fiscal de serviço padrão, uma nota fiscal de serviço nacional, embora os municípios possam ainda manter-se com os seus web services, porém, eles deverão se adequar à reforma tributária, né? Porque a hora que essa nota fiscal de serviço municipal, se ele manter com a web service dele, essa nota fiscal será instrumento de informações nessa plataforma unificada, que passará pelo ROC, que é o Registro de Ocorrências do Consumo, que a Serpro comenta, né? Ele vai buscar todas as informações intrínsecas de CBS, de IBS, de imposto seletivo. Essa plataforma terá lá um regrador, né? A gente fala que é a inteligência de regras, que vai ver vai fazer vários confrontos com a nota fiscal, desde o KENAI da empresa, NBS, o NCM, se está condizente com a CST, se está condizente com a CCLASTRIB, que agora é classificação tributária, uma nova tabela dentro da reforma tributária importantíssima para o contexto fiscal, onde vai ser a junção de CST e a classificação tributária. E nela, ela já determina, ela já enfatiza onde está o artigo. Você está dizendo lá que você tem uma redução de 40%. A CCLASTRIB já diz aonde está nessa lei, na lei complementar, o artigo que ela se instala. Então, fica muito claro a sua tributação, né? Então, traz aí o objetivo de clareza, né, de uma maior transparência da reforma, trazendo aí a figura da tabela do CCLASTRIB. Então, ela passa a ser obrigatória, assim como é hoje a CST, ela também, a CCLASTRIB, será obrigatória no formato da nota fiscal eletrônica. Outras coisas que eu nem comentei aqui, mas que é importante tanto quanto, né, podemos dizer assim, que são as novas figuras na nota fiscal, por exemplo. Então, a gente está acostumada com a figura do remetente, ele passa a ser agora fornecedor. Temos aí uma nova figura chamada adquirente e o destinatário. Para que essa mudança? Que é o princípio do destino. A minha arrecadação será onde vai realizar a entrega, onde vai acontecer o consumo do meu serviço. Então, o princípio do destino foi necessário ter o adquirente e o destinatário. Por quê? Porque nem sempre o adquirente pode ser o mesmo do destinatário, onde será realizado realmente o consumo, né? Como, por exemplo, a comum operação triangular que nós conhecemos, né? Eu gosto muito de deixar exemplificado essa questão, de deixar as figuras da nota fiscal muito bem claro. Um exemplo clássico, por exemplo, eu sendo escritório contábil aqui no estado de São Paulo, temos lá adquirindo um software lá no Rio Grande do Sul para o meu cliente que fica lá em Minas Gerais. Quem é quem nessa operação toda? Então, lá o fornecedor é quem vai estar fornecendo software, Rio Grande do Sul, né? Quem é o adquirente? Paula, do Escritório Contábil do Estado de São Paulo. E quem é o destinatário? Minas Gerais, o meu cliente. Aonde acontecerá a arrecadação dos tributos? Em Minas Gerais. Não mais no adquirente, como, por exemplo, não mais lá a arrecadação do imposto no Rio Grande do Sul, que é na origem. Ele vai arrecadar o IBS e a CBS no estado de Minas Gerais, que é onde está instalado o meu software, onde eu vou realizar o consumo do meu serviço. Então, isso muda muito a figura, né? Trazendo também novas finalidades de nota fiscal. Então, ele traz aí a nota fiscal de débito, nota fiscal de crédito. O que a gente vai, se a gente olhar pelo esse simples fato, né? Ter um olhar um pouco mais amplo aí. Não podemos errar a nota fiscal, né? Eu vejo algumas lives, algumas pessoas comentando assim, na reforma não existirá retificação. Você errou, você vai já onerar ali, você vai pagar um tributo maior. Para realizar esse ajuste, você vai precisar emitir uma nova nota de débito ou uma nova nota de crédito, ou realizar um evento. Então, é muito coerente a gente já começar a arrumar a nossa casa desde já, se preocupar nesse contexto de emitir uma nota fiscal correta
para atender de fato todas essa engenharia que a reforma tributária ela vem nos trazendo. Então, não só simplesmente novos tributos, não só simplesmente novas tags nos XML, nós devemos atentar realmente à nota fiscal como um todo, um olhar macro sobre ela, certo? E a Zucchetti está muito atenta a isso, né? A gente já está homologando os XMLs que já temos aí já a todo vapor. Então, vamos lá. Finalizando aqui, tá? Calma aí, viu, Regi? Você já fala. Onde a sua empresa precisa agir agora? Então, quais são os pontos de atenção? Como eu já falei, conhecimento, adquirir conhecimento em relação à reforma tributária, organizar a casa, né? Se eu não emito nota em algumas operações, ou se eu tenho uma constante ajustar muitas vezes nota fiscal. A questão, muitas vezes a gente tem a mania, né? Eu, assim, como contadora, se eu emitia nota, mas assim, eu estou lá no meu SPED fiscal, a CST do meu PIS e COFINS está errada, eu ajusto lá no SPED PIS e COFINS, né? No SPED ICMS, ajusto a CST. Não teremos mais essa possibilidade junto à reforma. Então, a gente precisa organizar a casa já, tá? Um dado muito importante, uma questão importante, precificação. Nós teremos aí tributos atuais e tributos novos, onde os tributos atuais a gente embute no preço, e os tributos atuais, a gente já tem a base lá na lei que os tributos não poderão compor o meu valor de base de cálculo de IBS e CBS. Então, eu preciso tratar essas questões, precificar muito bem para que eu não onere demais o meu produto e não pague mais imposto sobre isso. Revisão de contratos. Eu tenho um contrato de venda, eu tenho um contrato com o meu fornecedor, eu preciso inserir esse contexto da reforma nesses contratos, indicando a não cumulatividade, reajuste de preço, trazendo aí as figuras do IBS, da CBS, certo? Avaliação da cadeia de fornecedor, de quem eu compro, agora importa, né? Então, eu estou de olho no meu crédito, né? Se eu comprar de um fornecedor que é simples nacional, o meu crédito vai ser mediante o que ele pagou dentro do DAS, né? Então, nós temos aí o contexto de quem é lucro real comprando de um lucro presumido, né? De um Simples Nacional, uma empresa do lucro real comprando do Simples Nacional. Eu tenho um crédito de PIS e COFINS de 9,25, certo? Com a vinda da CBS, não tenho mais esse crédito. PIS e COFINS extinguiu. Vou ter o crédito somente da CBS e do que foi pago dentro do DAS, né? O Simples Nacional ainda tem que ter um cuidado ainda maior com características, né? Com sugestões que a reforma traz muito a ele, opção por dentro e opção por fora de pagar o IBS e CBS. Então, por isso que a gente tem que estar agindo agora nesses pontos, entender a reforma, como a reforma vai atingir a sua empresa, estar atento a isso, tá? Aqui são apenas alguns pontos que a gente tem que estar observando para que a gente possa se antecipar a qualquer problema e ter uma transição o mais branda possível, né? Trazendo aqui uma mensagem final que a reforma ela vai além da legislação, né? A reforma ela vai além do departamento fiscal, do departamento contábil. Um pouco que a gente falou aqui, né? Que a gente nem comentou sobre split payment, por exemplo, né? Que ele impacta o departamento financeiro, vai impactar compras para ter essa variação do fornecedor, vai impactar vendas para precificação, vai impactar o jurídico com as revisões de contrato. Então, toda a empresa ela é importante para que rode corretamente, para que a gente possa ter uma transição o mais leve possível. Então, parceiros fiscalmente eficientes serão protagonistas no novo mercado, né? Então, nós, Zucchetti, como software, tendo parceiros como escritório contábil, com os clientes, fazendo junto essa construção do saber, essa construção para que a reforma tributária seja menos onerosa para todas as partes, né? Para que todo mundo ganhe, né? Então, se preparar é uma estratégia significativa, será um diferencial daqui por diante, né? A Zucchetti, ela se preocupa não só de entregar um software eficiente e em conformidade com a reforma tributária, ela se preocupa também nesse saber, nesse conhecimento que nós precisamos ter para melhor tomada de decisão.
certo? Então, eu termino aqui minha explanação e deixo agora a bola com a Regiane, certo, Regi? Certo, perfeito aí, né, Paulo? Acho que foi bem assertiva realmente, né, nessa introdução. E agora a gente vai entrar aqui na parte técnica, né, do que nós temos já preparado para atender os nossos clientes, tá? Pode ser que eu não seja tão especialista aqui como os nossos colegas, da Paula, o Carlos, a Thaís, né? Apesar de, como a Paula falou, nós aqui na Zucchetti temos uma equipe sempre ali estudando em relação à reforma, e eu estou mais com a visão ali mais técnica, né? Eu tenho entendimento do que está sendo alterado, né? As alterações que a reforma tributária está, mas mais com enfoque técnico, né? Ou seja, o que o sistema precisa realmente se adequar para que a gente possa atender a legislação, tá? Bom, então a base aqui, a gente começando assim com os cadastros, né? Em relação a cadastro, a gente não teve ainda muitas alterações, tá? Então, a primeira parte dos impostos, né, onde a gente já está incluindo aqui os novos tributos, para que eles sejam ali configurados, né, nas telas específicas, para poder parametrizar as novas regras fiscais para esses novos tributos. Nós temos também já criadas aqui as tabelas de referência da reforma tributária, né? Então, como nós vimos aí, nós temos várias tabelas que são disponibilizadas pela Receita. Entre elas aqui a gente tem as tabelas de alíquotas, tanto do IBS municipal, tanto do IBS estadual, como a alíquota de CBS também. Ainda nós não temos aqui criado nenhuma tabela do IES, tá? Porque a gente ainda espera algumas definições aí realmente da Receita para que a gente possa ter aqui também um cadastro das tabelas do imposto seletivo, tá? As tabelas, elas são bem simples, tá? Vai trazer ali, eu trouxe um modelinho ali de um exemplo da tabela das alíquotas do IBS estadual, né? Então, vai ter ali o estado, a alíquota do IBS, a gente já está colocando aqui para 2026, que é 0,10, e o início de vigência. As tabelas de alíquota do CBS e de município também vai seguir esse mesmo padrão, tá? Essas tabelas, elas vão ter, diferente das tabelas hoje que a gente tem no sistema, utilizadas nas configurações fiscais, que elas são internas, então elas vão estar aqui para que os clientes possam consultar, e em alguma situação, é claro, desde que tenha permissão, né, para não ficar também disponível para todos os usuários alterar, fazer algum ajuste na tabela. O que a gente espera, que é claro que vai ter, é que a gente possa atualizar essa tabela de forma automática. Talvez não sabemos se nós vamos ter uma API que vai estar, que a gente possa consultar e consumir direto, talvez da Cefaz ou do governo, mas a gente vai ter aquela rotina de atualização automática via Observe, mas também fica disponível aqui para que os clientes possam dar, sim, uma possível manutenção, sem que seja necessário realmente somente uma intervenção aqui do sistema. Pode passar. E também nós vamos ter, é claro, a tabela de classificação tributária de CBS e IBS, assim como a do IPI, quando sair a gente também vai ter aqui ela disponível. E diferente das outras tabelas que a gente tem hoje de classificação, de códigos, nós vamos também vincular nessa tabela as alíquotas de redução, tá? Então, ela vai ser muito importante para que a gente possa facilitar também a manutenção das configurações fiscais, tá? Para que o cliente não precise se preocupar, ficar alterando ou verificando qual que é a alíquota se houve redução ou não das alíquotas de IBS e CBS, a gente vai estar também vinculando já na classificação tributária do CBS e do IBS. Pode passar. Bom, acho que a parte principal, né, que eu acho que é o início aqui de toda a parte tributária do DBEX é a parte de configuração fiscal, tá? Então, na configuração fiscal, nós já adequamos aqui para trazer os campos e parâmetros necessários para cada tributo, né? Então, para configurar o IBS, o CBS e o imposto seletivo, tá? Todos os campos que tem aqui são realmente os que estão lá já definidos na nota técnica, tá? O que a gente está trazendo aqui nessa configuração fiscal, nessa telinha que eu trouxe de exemplo, é a tela do imposto do IBS, e o que tem de diferente com a nossa estrutura atual, né, dos impostos que a gente tem hoje, do ICMS, do IPI, tá?
Então, primeiro que algumas informações, elas já vão vir automaticamente preenchidas, como, por exemplo, a alíquota padrão do estado, o percentual de redução, né? Então, de acordo com você selecionar ali a classificação tributária e lá tiver definido que há uma redução tanto do IBS ou do CBS, o sistema já vai trazer preenchido aqui também, tá? Então, isso é uma forma de facilitar para que o cliente não precise se preocupar em verificar qual que é a alíquota, tá? Qual que é a alíquota de redução, qual que é a alíquota do IBS ou do CBS. Mas também nós mantemos aqui um campo de alíquota diferenciada, porque nós sabemos que existem os regimes específicos, como, por exemplo, o ICMS monofásico, né? Não é muito padrão dos nossos clientes hoje, não é um tipo de operação que a gente tem, mas a gente manteve o campo aqui, para que nessas situações o cliente possa vir aqui e configurar essa alíquota diferenciada, tá? Além dessas informações, então, a gente tem ali logo abaixo os campos de situação tributária regular, tá? E também do crédito presumido. A situação tributária regular é uma informação que ela vai ser exigida em algumas situações específicas, tá? De acordo com o C-Class-Trib que foi, a classificação tributária que foi escolhida, pode ser que a Receita exija o preenchimento da situação tributária regular. Então, o que seria essa situação tributária regular? Qual seria o cálculo do imposto, né? Qual seria a condição do imposto se ele não tivesse numa condição aí suspensiva do imposto, tá? Então, um exemplo que a gente pode usar aqui é o caso da Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, geralmente, quando a gente vende, a gente tem algumas opções ali de suspensão, e aí você teria que indicar qual que seria a situação tributária regular se ele não fosse suspenso. Porém, para a Zona Franca de Manaus, assim como a gente já faz hoje no cálculo do ICMS, né, a gente geralmente trabalha ali tanto com as configurações que a gente coloca ali para o estado ZF, que a gente entende que seja os clientes ou os destinatários que estejam habilitados na Zona Franca, a gente também tem as configurações para o estado destino. Então, nesse caso, nas vendas para a Zona Franca, não necessariamente eu vai ser obrigada a preencher esse campo aqui. Por quê? Porque o sistema ele vai buscar o que for para a Zona Franca, ele sempre vai olhar os dois estados, ZF, para ver qual que é realmente a situação tributária ali naquela venda ou naquela operação, mas ele também vai olhar na UF destino, por exemplo, imagine que é Manaus, ele vai buscar lá a alíquota do IBS, a classificação tributária que está naquela mesma configuração para o Amazonas e vai pegar a alíquota de município de Manaus e a CST e classificação tributária dessa configuração. Então, quando for Zona Franca de Manaus, não há necessidade de preencher. Porém, a gente pode haver outras situações que não seja para a Zona Franca de Manaus e que esteja uma condição de suspensão do imposto, que aí eu vou ter que vir aqui e dizer qual seria a situação regular se aquele imposto não tivesse naquela condição suspensiva, tá? Pode passar. Então, o que vocês vão observar aqui nessas telas de impostos, que elas estão mais limpas, né? Ou seja, elas estão mais objetivas. Hoje, na nossa tela atual, nós temos ali vários campos que às vezes eu não preciso preencher para determinado tributo, porém a gente usa a mesma interface para todos os tributos. Já para os novos tributos, nós trazemos aqui somente o que for realmente necessário, ou seja, os parâmetros e campos que são relativos àquele tributo específico, tá? Então, tanto para o CBS, só vai trazer realmente as informações que são relativas ao CBS, os parâmetros que são relativos ao CBS, e para o imposto seletivo também, tá? Então, não tem mais aquela tela cheia com todos os parâmetros que às vezes o usuário não sabe qual parâmetro ele deve preencher, tá? E aí a gente automatizou a rotina de manutenção, na verdade, desses impostos, tá? Então, hoje, sempre que eu preciso alterar uma alíquota de ICMS, alterar uma alíquota de PIS ou COFINS, eu tenho que ir lá e fazer uma manutenção em todas as configurações fiscais para poder ajustar a alíquota ali, seja para todos os estados ou para algum estado específico, tá? Como agora a gente tem todas as tabelas de referência da reforma tributária dentro do sistema,
essa manutenção ela não será necessária caso haja uma alteração de uma alíquota estadual, tá? Por exemplo, se a partir de 2000, vou dar o primeiro exemplo que seria aqui do próprio CBS, né? CBS em 2027 ele já vai ter aquela alíquota, né, já prevista na legislação. Então, não necessariamente eu preciso ir lá e refazer todas as minhas configurações fiscais só para poder ajustar a alíquota do CBS. O que vai acontecer? O sistema vai buscar a alíquota do CBS da própria tabela que a gente tem ali no sistema. Então, é claro que ali vai estar a vigência certinha, então ele vai olhar a vigência, a partir de quando aquela alíquota está vigente, e ele vai buscar essa informação. E assim também vai acontecer com os outros impostos, tanto com o IBS do Estado ou municipal. Então, a manutenção dela passa a ser no cadastro das tabelas de alíquotas e não mais direto na configuração fiscal. Mas se for alíquotas diferenciadas, aí somente nesse ponto é que realmente eu vou lá na configuração fiscal para fazer o ajuste das alíquotas ou algum parâmetro específico. Então, essa é a estrutura que a gente está montou de cálculo hoje, que o sistema sempre vai. É claro que essa estrutura de olhar qual que é o produto, empresa e operação, ele continua verificando, mas ele vai verificar se existe uma alíquota diferenciada na configuração fiscal, ele vai seguir por ela. Se não, ele vai buscar as tabelas de referência. Então, é muito importante que nesses meses aqui durante 2025, seja feita pelo menos essa classificação tributária aqui nos parâmetros fiscais do sistema. Então, é entrar nas configurações fiscais, olhar quais são as classificações que são, né, para cada regra fiscal. Então, tem que olhar lá, classificar corretamente, né? Como a Paula disse hoje, a tabela ela já é bem intuitiva, ela traz os artigos relativos a cada operação para que você possa verificar qual que é a CST correta do IBS ou do CBS e também verificar ali qual que seria a classificação tributária ali para cada configuração fiscal. Então, esse acho que vamos dizer assim que seria aí, talvez o trabalho que daria um pouquinho mais de atenção, né, para poder revisar essas configurações fiscais e fazer essas classificações corretas. Porém, durante o período de teste, ou até mesmo quando começar a entrar as alterações que vai vir, né, de alíquota, né, todo ano vai mudar, essa manutenção ela vai ficar um pouco menor, tá? Ainda é necessária essa estrutura, porque ainda, enquanto nós estivermos convivendo aí com os dois cenários, né, com a nossa regras fiscais atuais e também com a reforma tributária, a gente ainda mantém essa estrutura de impostos e de configurações fiscais. E, Regi, a Receita ela já dá um spoiler, né, com a calculadora das informações importantes para esse cálculo, né? Então, é importante desde já a gente se atentar que se você for fazer uma simulação na calculadora, as principais informações para chegar ao cálculo, ele usa o NCM, a CST, a Seclastrib e, é claro, a UF e o município de destino. Mas então nós temos aí para trabalhar desde já, revisando os nossos produtos, revisando as nossas configurações fiscais, verificando os nossos NCMs, a CST e já trazendo a Seclastrib para os nossos produtos. Informação essencial para a lógica do cálculo. E aqui, então, a gente começa, né, a mostrar um pouquinho das principais telas do sistema, né, que a gente vai, já está sendo liberada aqui na versão que vai ser liberada logo para os clientes, tá? Lembrando que nós dividimos aqui toda a parte de adequação do sistema reforma tributária em duas fases. A primeira fase é realmente que a gente tenha os cálculos corretos dos impostos, né, que a gente possa atender a todas as obrigações que serão exigidas a partir de janeiro de 2026. E a segunda fase a gente já entra aí com alguns pontos mais de, vamos dizer, mais de apuração mesmo de impostos, algumas operações que serão aí talvez não obrigatórias em 2026, mas que vai ser aí como muito importante para os clientes, para que até para decisão mesmo, né, que nem a Paula falou, né, cálculo de imposto, qual que seria o valor do imposto, cálculo de preço de venda,
Então, mesmo que ainda não sejam exigidos em 2026, essa segunda fase é importante para que os clientes possam começar a ter simulações e poder tomar decisões em relação aí ao ano 2027, né, que é onde vai começar para valer, por exemplo, o CBS. Então, a primeira tela que a gente trouxe aqui é do pedido de venda, tá? Então, nós trouxemos aqui, tanto no item, na inclusão do item do pedido de venda, uma nova aba onde eu consiga verificar quais são os valores e quais são as alíquotas que estão aqui para aquela operação específica, tá? Lembrando que esses valores vão ser calculados, vão ser exibidos, mas em 2026 eles estão apenas ali para demonstração, tá? Eles não serão somados no total do pedido. Então, ali ele vai trazer tanto a alíquota de CBS, lembrando que a alíquota de CBS ali, quando houver redução, ele já vai trazer a alíquota efetiva, tá? Então, ele vai já considerar ali já o percentual, a alíquota efetiva, já considerando uma redução. Assim como a alíquota do IBS estadual, tanto como IBS municipal. E quando houver tudo certinho a parte de IS, também trará os cálculos aqui. Então, pode passar essa telinha do item. E na tela de finalização do pedido, também é possível ver ali qual foi o valor total de CBS calculado para o pedido de venda, o valor total calculado de IBS, CBS e o valor de imposto seletivo. Lembrando que somente demonstrativo ele não vai somar no total do pedido por enquanto. Tá? Na tela de pesquisa do pedido de venda, para também que de uma forma fácil o cliente consiga consultar, né, sem precisar lá editar o pedido para ver os impostos calculados, nós trouxemos aqui também uma nova aba só para exibir os dados fiscais por item do pedido, tá? Então, ele vai trazer os impostos e também ali no cabeçalho do pedido ele traz o total desses impostos que foram calculados, tá? Lembrando que nesse primeiro momento nós estamos trazendo aqui apenas os impostos que a gente sabe que afeta o total do pedido ou vai afetar, tá? Então, como é hoje que nós já trazemos aqui o valor de IPI e o valor do ICMS de substituição tributária, que são impostos que afetam o total da nota, o total do pedido, nós também trouxemos aqui os valores que vão afetar no futuro, que é o CBS, o IBS e o imposto seletivo. Também na tela de pedido de compra, a gente está seguindo a mesma regra, né? Trazendo ali para os itens do pedido de compra a nova aba, listando ali, exibindo os valores que foram calculados desses novos tributos. E também na tela de finalização. Pode passar. Então, nessa telinha de finalização, a gente também a mesma regra, tá? Tá meio sobreposto ali, mas a tela de fundo ali, ele vai trazer ali no finalzinho ali da tela também os totais de IBS, de CBS e do imposto seletivo. E ali na abinha de dados fiscais, também o detalhamento dos impostos por itens e também no cabeçalho do pedido a gente vai ter também essas informações. Agora a gente entra aqui na tela de documentos fiscais, tá? Eu mostrei aqui somente as telas principais de pedido de venda, tá? Mas o DBEX, a gente tem algumas telas adicionais, né, de pedido de vendas que também será tratado, tá? Então, a gente tem uma tela um pouquinho diferente, que é pedido de venda balcão, a gente tem a tela de pedido simples, que são poucos clientes que usam, mas ainda assim a gente também está adequando essas telas, tá? Então, na parte de documentos fiscais, também traremos aqui os campos, né, dos cálculos do valor de IBS, CBS, tanto no total, né, que é essa tela que a gente está vendo agora, e também dos itens, né? Quando estou incluindo os itens no documento fiscal, a gente traz também os valores dos impostos, que está na próxima tela. Então, essa é a visão da telinha hoje de itens da nota fiscal, que a gente vai exibir ali também os valores dos impostos, tá? É claro que toda aquela regra que existe hoje no sistema, de que se eu posso ou não ajustar o valor na entrada da nota, né, que a gente coloca algumas regras vai permitir divergência de ICMS, ST, que ali ela permite ou não alterar os impostos numa entrada de nota, a gente vai manter aqui, né? O correto é não permitir, porque
como a gente sabe, como documento fiscal de apuração, você emitiu, você já teve a confissão do débito, ou seja, não há ajuste que possa ser feito, tá? Então, a gente sabe que todos os ajustes de nota fiscal vai estar sendo feito via eventos ou via outro documento fiscal, né? Mas pode acontecer de repente digitar uma informação errada ou outra coisa, mas o correto é que os valores aqui estejam de acordo com o que foi calculado na nota. Pode passar. E aqui na tela de emissão de notas fiscais de saída também, né? Ali a parte, né? Nós não colocamos na tela principal ainda, né? Porque é uma informação apenas de consulta. Nós também estamos trazendo aqui os valores dos valores de novos tributos, os totais que foram calculados na nota, tá? E, é claro, a base, que é da nossa parte de escrituração, é a movimentação externa de materiais, tá? Nós temos aqui todos os campos que hoje que traz aqui os valores, as alíquotas dos novos tributos, e ele vai ser a nossa base ali para escrituração assistida. Então, hoje, ela já é a nossa base para escrituração do SPED fiscal, do FD contribuições, ela também é a nossa base para escrituração assistida. Então, aqui eu consigo consultar, depois do documento emitido, todos os valores que foram calculados, tá? E aí, aqui eu consigo saber mais ou menos quanto que eu tenho de imposto ou não calculado, de IBS, SBS, de entrada ou saída, né? Pode passar. E também, além dessas alterações no sistema, nós estamos aí implementando também as alterações, já fizemos a homologação da NFE, estamos homologando agora a NFCE, tá? A NFSE ainda nós não fizemos nenhuma alteração no sistema, até porque a gente depende de um comunicado dos provedores de cada município, tá? Recentemente, a gente fez, sim, alguma adequação no provedor das prefeituras de Sumaré, mas a única coisa que a gente observou que ele alterou em relação à reforma tributária foi a questão do NBS, né, que agora vai ser exigido, né, quando for um serviço, e nada mais. Então, a gente entende que não foi uma alteração exclusiva para a reforma tributária, foi uma adequação ali, talvez, do provedor do SIG-SS, mas ainda não é. Então, a gente espera essas definições, porque são os municípios que vão definir se vai ou não para o NFSE nacional, ou se não, eles só vão fazer os ajustes nos layouts dos provedores, e eles mesmos que vão fazer essa adequação e essa comunicação com a Receita, tá? E o CTE também aqui a gente já está ajustando para que tenha os novos campos adequados conforme a nota técnica, tá? Esses parâmetros, tá? Quando que vai essas informações no sistema? Então, no DBEX a gente criou um parâmetro para dizer se a gente vai ou não, é uma chave que vai ligar ali se eu vou enviar essas tags novas relativas aos novos tributos, tá? Até porque a gente entende que a partir de 6/10 vai estar disponível, né, já nos ambientes de produção. Então, lembrando que a partir do momento que você ativar e você enviar, ele passa pelas regras de validação. Se você não enviar também, não vai exigir não vai ter nenhuma rejeição da Receita. Ela não obriga o envio dos campos durante o ano de 2025. Porém, se enviar, ele vai passar a validar. Então, o que é importante, né? Primeiro, dessas manutenção das configurações fiscais, tudo certinho. A partir do momento que estiver ok, né? Ligar esse parâmetro no sistema para conseguir enviar e o sistema enviar as tags com as informações corretas, tá? Além dos documentos fiscais, né, que são que a gente emite hoje, nós também já estamos ajustando a rotina de importação do XML, tá? Então, nós estamos preparando já a rotina, o robô de carga de notas fiscais eletrônicas, para que ele traga também leia esses campos e trate as informações para registrar corretamente o documento no sistema, tá? E
Então, aqui, essa primeira fase, né, que a gente está fazendo a liberação, tá? Nós já estamos em ambientes de teste, tá? Estamos aqui para finalizar toda essa parte de teste agora em agosto, e a partir de setembro de 2025 ela já vai estar disponível para atualização nos clientes, tá? A gente não trouxe aqui, né? A gente gostaria de estar mostrando aqui já no sistema como está funcionando, mas nós não temos uma versão compilada com todas as alterações, tá? Mas talvez numa próxima oportunidade a gente consiga mostrar já a versão compilada com todas essas alterações para talvez ficar mais claro e evidente aqui o que a gente já preparou de alteração no sistema, tá? E para uma segunda fase, então essa primeira fase vai ser liberada, são essas alterações, e a segunda fase, que vai ser já para o próximo trimestre, a gente já vai estar aí, já se preparando com as questões dos eventos que vão ser ali utilizados para alimentar o DEL, né, que vai ser para poder fazer os ajustes na apuração, e as notas de débito e de crédito. Então, a gente sabe que esses pontos específicos, né, apesar da gente já ter uma base do que será, né, esses ajustes via nota de crédito, via nota de débito, via evento, a gente precisa ter uma certeza e com uma regulamentação do IBS e do CBS que está previsto para sair em outubro, né? Mas a gente sabe que conforme for saindo essas atualizações, a gente vai estar aqui atualizando o DBEX também, tá? E lembrando que, como a gente já ressaltou bastante, a reforma tributária, ela já está aí, está definida, mas é algo que está em construção, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós já tivemos aí a nota técnica 25 a 2025-2, que é a base principal aqui para ajuste dos documentos fiscais. Nós estamos já na versão 1.10. Então, só para vocês entenderem o quanto ela muda, né? E aí, lembrando, né, que é claro que essa primeira versão, ela é importante para que os clientes já possam sentir o que vai precisar ser feito no sistema, mas também é uma oportunidade aí de ouvir a opinião deles, para que eles também possam contribuir para a evolução do sistema. E também o CNPJ alfanumérico, né, Regi? Que a gente já está tratando também, uma das obrigações acessórias que a reforma vem aí nos pedindo para ser ajustada, né? Sim. Bem, pessoal, sim, Paula e Regiane, gostaria de agradecer pela apresentação de vocês. Fala novamente, a assertividade da sua comunicação foi muito boa, bem pontuados temas. Um resumo que, se pudesse falar que era um resumo bem completo, a gente poderia até colocar dessa forma, tá? Agregar qualquer coisa nesse momento sobre a legislação, sobre as mudanças da reforma tributária, seria adentrar muito em detalhes, tá? E eu acho que adentrar a detalhes o webinar não acabaria no expediente de hoje, né? Porque nós estamos tendo essa experiência de começar a adentrar em detalhes com nossos clientes e isso tem durado um bom tempo. Para a Regiane, fico, pelo menos do meu ponto de vista aqui, que eu acho que o propósito do webinar foi até muito bem atendido, porque era apresentar um pouco do que vocês têm feito de melhorias de adequação no sistema em relação à reforma. Eu vejo de um lado muito bem positivo, porque tem softwares de gestão no mercado com nomes internacionais também, né? Até um pouco, vamos dizer assim, famosos, né? Que até agora não apresentaram as telas que vocês apresentaram, né? Que o sistema realmente está trazendo esses campos e se adequando, e são mudanças que são importantes a partir de outubro já começarem pelo menos o ambiente teste para os contribuintes. Até o ponto que eu ia acrescentar, você acabou de acrescentar, falando do CNPJ alfanumérico. Aí eu não sei se a Thaís gostaria de complementar alguma coisa, tá? Mas da minha parte é isso que eu gostaria de falar e agradeço pela clareza e objetividade de vocês. Não, também da minha parte foi ótima apresentação. Aqui realmente a ideia é justamente trazer, né, uma tranquilidade para os clientes com relação ao DBEX, né, principalmente, quer dizer, mostrar que primeiro, né, vocês já estão bem adiantados aí com tudo, não
não estão trazendo aí, como algumas outras plataformas, onerando, né, o cliente, justamente com novas aplicações e tudo mais. Então, quer dizer, já está adequado, aparentemente de fácil ali utilização e implementação, né? Então, esses são os pontos aqui que eu queria destacar, justamente em setembro, né, que é uma outra questão que vocês deixam claro aí, é importante essa data, e realmente só a partir de outubro ali que o fisco permite os testes. Então, antes disso, não há muito o que ser feito, né? E futuramente eu acho que os softwares de fato serão imprescindíveis para acompanhar o dia a dia, né, da reforma tributária, porque a gente deixa de falar de uma apuração que antes era algo mensal para algo diário. Então, uma empresa que não tiver um RP bem implementado, que não tiver ali seja uma API, a gente não sabe exatamente como que vai funcionar lá na frente, né? Essa comunicação com o split payment, a gente sabe que o fisco tem sido pressionado justamente a não repassar esse custo para os contribuintes, isso é positivo, né, para nós, mas de fato, para uma contabilização fidedigna ao que se tem ali de débitos e créditos, vai ser necessário uma gestão muito mais diária do que é feito hoje, né? Então, é bacana a maneira que vocês nos trazem, né, essas informações. Acho que traz uma tranquilidade muito grande aí para os nossos clientes e para os clientes de BECS. Então, só tenho a agradecer. A questão do alfanumérico realmente foi um último ponto aí que você bem lembrou, e ele é válido mais para julho de 26, né? Mas que ainda, né, não vai estar em pleno funcionamento a reforma tributária, né? Mas o que realmente é urgente é a questão das notas fiscais, e esse ponto é o ponto que de mais urgente se imagine quem é da área financeira avisando os empresários, os donos das empresas que não vai conseguir faturar porque a nota foi rejeitada, né? A gente, logo no dia 1º de janeiro de 26, imagine, passou um excelente final de ano, então, não vou conseguir faturar nada. Então, realmente, os testes serão essenciais, e os clientes precisam, de fato, se preocupar bastante com esse ponto. A nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com vocês e poder explanar, de mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho, como eu falei inicialmente, a Zucchetti ela está preocupada em trazer essa tranquilidade para os clientes, para os parceiros, para que a gente também estamos preocupados em entender, conhecer bem a reforma para poder dar o melhor no que a tecnologia pode nos ajudar no nosso dia a dia. Como você bem falou, a gente tem o split payment, a apuração assistida, que a apuração passa a ser agora cronológica, né? Então, como a tecnologia pode nos auxiliar no controle e na gestão disso? Então, a Zucchetti está atenta a isso e, a partir desse conhecimento da reforma, trazer soluções para facilitar o nosso dia a dia, né? Isso que a gente deseja. Exato. O Rodrigo até pediu para anotarem, né, as perguntas, como não tem nada aqui no chat, então não sei se tem alguma dúvida. Depois a gente também fica à disposição por e-mail, né? Eu vou colocar aqui Sim. o e-mail no chat. Aí a gente repassa para o Debcad, se for o caso, né, de uma pergunta mais técnica, aqui no chat, e informo também que essa gravação ela vai ser disponibilizada na nossa página no YouTube, né? Então, depois ela pode ser compartilhada aí com outras empresas interessadas em conhecer melhor a sistemática de vocês, e certamente um cliente que tem o DBEX e está junto aqui com a PKF Brasil, sem sombra de dúvida, está sendo muito bem assistido aí na reforma tributária. Essa é a conclusão que eu chego depois do evento de hoje. Aqui tem uma pergunta. Nos dá uma tranquilidade muito grande para quem é cliente
Debex, sabia que a Zucchetti, né? Porque a gente já vem com essa parceria de longa data, mas a gente já sabia, mas é bom ver isso aqui sendo demonstrado, o quanto vocês já estão adiantados nessa parte da reforma tributária e trazer essa segurança para nós como contadores e principalmente para os clientes que utilizam o sistema, né? Isso é muito bom. A gente tem uma pergunta aqui só do Jonatas, que é quando estará disponível a atualização do sistema, já com essas novas funcionalidades? A gente está prevendo que a versão esteja disponível para os clientes, né? Já com todas essas alterações aqui, a partir do dia 8/9, ali mais ou menos os 10 primeiros dias de setembro, tá? Porque a gente sempre pede uma semana ali de testes finais, realmente, para a gente, né, poder ter certeza que está tudo ok, e aí já vai estar disponível para atualização, né? De qualquer forma, vocês devem encaminhar um e-mail marketing, né, para os clientes comunicando, né? Sim, Tá. o pessoal de atendimento ao cliente vai já estar divulgando ali, né, nos canais de comunicação da Zucchetti a disponibilidade, já vai estar ali agendando com o cliente, né, um melhor horário, tudo, para poder fazer essa atualização. Legal. É isso, e Perfeito. só mais um ponto também, que eu acho que é importante esse momento, né, nessa mudança dos clientes revisarem as questões cadastrais, né, o cadastro, olhar a classificação tributária é muito importante, né, até porque a reforma tributária ela vem trazendo uma única nomenclatura ali né, de NBS, do Seclastrib, então é um momento importante, enquanto não se tem aí a atualização do sistema, acho que é um ponto importante para os clientes trabalharem na base de cadastro, né, porque pode ter ali muitos itens que não são utilizados e aí vocês vão ter um trabalho redobrado desnecessariamente, tá? Então, esse é um último ponto só que eu queria colocar e agradecer mais uma vez todos vocês. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada Obrigado, a Paula. todos. Obrigado, Obrigada, gente. Boa José. tarde para Obrigada. vocês. Tchau, Boa tchau. tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.